Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti. Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série em que lemos os evangelhos canônicos, os evangelhos capítulo por capítulo. Digo os evangelhos canônicos primeiramente nessa série, né, como já havia explicado no episódio anterior. Eu gosto da ideia de no futuro, se Deus permitir, estarmos aqui, de ler também os evangelhos que não pertencem à coleção que foi reunida nos 27 livros do Novo Testamento, como os evangelhos de Tomás e o proto-evangelho de Tiago. Acho que ao menos esses são bastante interessantes de serem lidos, de serem considerados. Mas começamos essa série com a leitura dos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Considerando esses evangelhos, então aqui estamos no início dessa jornada. E hoje nós temos o episódio número 9 do Evangelho de Marcos. Então, naturalmente, vamos ler hoje o capítulo 9. Como sempre faço, uma retrospectiva do capítulo anterior, uma breve retrospectiva, para que tenhamos a sensação mais concreta de onde paramos. Porque assim, né, muitas vezes é um continuar exato, né, da cena, digamos assim. Então eu acho que isso ajuda. Claro que é uma síntese, né, do que foi lido no episódio anterior. Muito bem. Como eu sempre digo também, ou às vezes digo, já disse mais, eu estou fazendo a leitura da tradução feita pela Companhia das Letras, Bíblia, Novo Testamento, os 4 Evangelhos, traduzido do grego por Frederico Lourenço. Então, aqueles que perceberem algumas diferenças assim da tradução que estiverem feitas, elas são muito, muito sutis. De modo geral, não modificam o significado. Às vezes acontece. Quando isso acontece é interessante, podemos fazer um acréscimo de comentário a respeito disso. Mas, de modo geral, evidentemente, né, todos os evangelhos são traduzidos do grego. E nós temos, né, traduções que são mais conhecidas aqui, né, João Ferreira de Almeida, né, de Figueiredo, e outras que são mais conhecidas do público brasileiro. Mas essa aqui eu gosto muito, sobretudo como uma Bíblia para que você estude, porque os comentários, né, que o Frederico Lourenço faz são muito enriquecedores no que diz respeito ao aspecto etimológico, sentido das palavras, que nos permite assim então uma maior imersão e uma renovação também nesse texto que boa parte de nós conhece desde a infância, né? Então é interessante. No episódio anterior, que era o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, o que aconteceu lá? Houve novamente uma multiplicação de alimentos, né, de pães e de peixes. Os fariseus pediram ao Senhor Jesus um sinal de que ele era o Filho de Deus, e o Senhor Jesus cortou a deles, porque sabia que eles não eram sinceros. Vimos anteriormente também, não é, que em circunstâncias onde não existia fé, o Senhor Jesus não conseguiu realizar milagres. Então aqui também pode ser que o Senhor pudesse dizer, em uma situação como a de vocês, onde não existe fé, não há essa energia, então isso poderia causar uma impossibilidade de realizar. Aqui é uma especulação. Ok? Ele poderia dizer, não, vocês não merecem um sinal, porque vocês têm um coração tão endurecido que qualquer coisa que apareça não vai querer dizer nada. E a gente percebe isso também na vida, né? A vida está repleta de milagres.
A vida está repleta de sinais de vida e de Deus. Mas existem pessoas que nem mesmo se materializar-se aqui um ser divino na frente deles vão dizer que é outra coisa. Não é? Então tem esse aspecto a considerar. Mas também temos que considerar que no próprio Evangelho se diz que o Senhor Jesus não conseguiu realizar milagres onde as pessoas estavam tão familiarizadas com ele que não conseguiam deixar de vê-lo apenas como carpinteiro. Ok? Então tivemos a cura do cego, novamente o elemento que o Senhor Jesus pega argila, cospe e faz um elemento material que é um sinal para a graça, que é um meio para a graça. Eu dizia no episódio anterior, isso nos aponta para a consistência evangélica, bíblica, da ideia dos sacramentos, que são espécies materiais que servem de anelo para com a fé. Então aqueles que dizem que não existe, existe. Não é? E tivemos o evento de que Pedro diz que o Senhor Jesus é o Messias. É assim que está no Evangelho de Marcos. Não o Filho de Deus vivo, o Messias. E antes ficamos sabendo que a maioria das pessoas dizia que Jesus era a manifestação de um outro profeta. Ou ele era uma manifestação de João Batista, ou ele era uma manifestação de Elias, ou de profetas mais antigos. Ou seja, que teria vindo de novo na forma de Jesus. Aí sempre vem aquela questão, como é possível que João Batista, que foi um contemporâneo de Jesus, as pessoas pudessem acreditar que ele ao mesmo tempo era João Batista e Jesus? Porque os judeus concebem no seu esoterismo, na sua Kabbalah, a ideia de que uma alma possa se manifestar num universo transitório em várias formas de vida ao mesmo tempo. Então esse conceito, que é muito pouco conhecido por nós, ele passa meio que batido na maioria das vezes que as pessoas leem essa passagem. As pessoas falam assim, as pessoas estavam lá com umas ideias meio confusas lá, será que era reencarnação e tudo mais? Mas não atentam para isso, de que as pessoas estavam considerando a possibilidade de João Batista e Jesus serem uma mesma alma. Não é? Veja, né? Na tradição de Sri Krishna, por exemplo, você vê que Krishna e Balarama, o seu irmão, são Deus. Balarama é uma expansão plenária do Senhor Krishna. Ok? Assim como se diz o mesmo de Chaitanya Nityananda. Veja como existem muitos pontos, né? Conciliados e ao mesmo tempo diferentes nessas tradições. Muito bem. E o que mais? O Senhor Jesus anuncia para o seu círculo interno a sua paixão e ressurreição. E dá uma bronca danada em Pedro, nesse Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos evangelhos canônicos, que muito provavelmente é a base dos evangelhos de Lucas e de Mateus. Não existe a ideia de que Jesus tenha dito: Pedro, você, por ter demonstrado essa fé que veio do Pai, você vai ser a pedra na qual eu edificarei a minha igreja. Não existe essa frase no Evangelho de Marcos. Só tem que Pedro diz: você é o Messias. E Jesus diz: não conte para ninguém. Não tem nenhum elogio. E depois Pedro, ao ouvir o Senhor Jesus falar sobre sua paixão, diz: eu não permitirei que você seja preso e morto. E o Senhor Jesus dá uma bronca nele na frente dos discípulos e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa com a mentalidade do homem, não com a mentalidade de Deus. E depois aponta para os seus discípulos e diz: saibam vocês que para estar comigo é necessário tomar para si o meu martírio. O que todos eles vão fazer mesmo. Porque todos serão martirizados. Ok? Muito bem. E seguimos aqui. Depois desse climão que Jesus dá uma bronca em Pedro, estamos aqui. O Evangelho 9. Quais serão os temas desse Evangelho? Transfiguração. Jesus cura o jovem epilético. O segundo anúncio da paixão. O maior no reino, sobre o escândalo. Só temas extraordinariamente importantes. Claro, evidentemente, né? Estamos também nos aproximando na narrativa do Evangelho de Marcos já dos momentos mais, né, dramáticos da vida de Jesus. O Senhor Jesus disse-lhes:
Lembra, né? Eles estão lá naquela reunião íntima ali entre eles. Pedro disse, não vou permitir que você seja morto. Jesus falou, cala a boca, Pedro. Você está falando coisas mundanas, coisas malignas. Eu vou sim, porque essa é a minha missão. Foi para isso que eu vim. E vocês todos, e quem quiser me seguir, terá que seguir o meu exemplo. Daí, continua. E Jesus disse-lhes, amém vos digo que há alguns dos que estão aqui, que se encontram, que não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus chegar com força. Ou seja, ele está dizendo que dentre aqueles ali, todos serão martirizados, mas alguns não experimentarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus chegar com força. 6 dias depois, em alguns evangelhos é 8 dias, se não me engano, Jesus toma Pedro, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. Não é aqui o evangelista João do quarto evangelho, é João Boanerges, o filho do trovão, que está junto com Pedro e Tiago, seu irmão de João. Não o irmão de Jesus, o irmão de João. E olha que interessante, no evangelho de João, quarto evangelho, não existe a citação da transfiguração, o que torna ainda mais claro que esse João aqui não é o autor do quarto evangelho, que o discípulo amado é um outro personagem. Porque não faria nenhum sentido ele ter participado desse evento tão extraordinário e ele não ter narrado no evangelho dele. Nos 3 evangelhos sinóticos tem esse registro da transfiguração, no evangelho de João não tem. Então isso aqui é uma demonstração clara, inequívoca, de que João, o evangelista, não é o mesmo João. Muito bem. 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e leva-os só a eles para uma alta montanha, que é um Monte Tabor, ok? E transfigurou-se diante deles, e as vestes dele tornaram-se resplandecentes e muito brancas. Jesus leva esses 3 discípulos, que são os mais íntimos do círculo íntimo, leva eles até uma montanha isolada, e lá ele se transfigura. E as vestes tornaram-se resplandecentes e muito brancas, como lavadeiro algum da terra as poderia branquear assim. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e ambos conversaram com Jesus. Se não fosse o suficiente o Senhor Jesus ficar transfigurado, e nos outros evangelhos nós vamos ver que isso significa que ele ficou resplandecente como o sol, brilhante e luminoso, e as suas vestes se tornaram brancas de um modo sobrenatural. Ainda mais se aproximou deles 2 figuras que aqui são identificadas como Moisés e Elias. Vamos chegar a um comentário geral sobre isso no final dessa narrativa. E ambos conversavam com Jesus. E Pedro, respondendo, diz a Jesus: Mestre, respondendo o quê? Não fica claro aqui, mas é assim que está escrito. E Pedro respondendo à cena, provavelmente, diz a Jesus: Mestre, é bonito estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que responder, pois estavam aterrados. Ou seja, nesse evangelho e em outros, dá a entender que Pedro está falando uma coisa meio sem cabimento. Porque eles estavam de tal maneira atônitos diante daquela cena. E formou-se uma nuvem e assombreá-los, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando à volta, já não viram ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Veja, né? Jesus chama esses 3 discípulos: Vem comigo.
Eles já estavam isolados, os 12 já estavam isolados. Desses 12 ele tirou 3, 3 ele levou o monte. Nesse monte ele se transfigura. Que aqui é vago, não dá para entender o que é isso. Nos outros evangelhos a gente sabe que ele se tornou luminoso, luz. Aqui não diz, luminoso. Mas aqui é transfigurou-se. Mudou a sua forma. E junto com ele aparecem 2 personagens que são identificados aqui como Moisés, o autor da lei, e o profeta Elias. Eles estão conversando com Jesus, não diz o que eles estão conversando nesse evangelho. Então Pedro diz: Senhor, vamos fazer tendas para vocês ficarem aqui. Então nesse momento aparece uma nuvem que cobre, e aqui vamos ver se é isso mesmo. E formou-se uma nuvem a ensombrá-los, ou seja, sobre eles, como se fosse uma sombra sobre esses 3, ou sobre o grupo todo. E uma voz sai da nuvem: Este é o meu filho amado, escutai-os. Escutai-vos. Então, toda a cena se dissipa e só Jesus fica lá. Como poderíamos afirmar aqui, qual foi a base para que fosse registrado nesse evangelho que aquelas 2 figuras que apareceram ao lado de Jesus eram Moisés e Elias? Como vocês devem imaginar, não existia uma iconografia de Moisés e de Elias, ou se existisse alguma coisa parecida com isso, não era exatamente um retrato. Então não é natural que Moisés e Elias fossem reconhecidos assim. Podemos dizer que talvez os seus espíritos reconhecessem. Mas há uma outra hipótese aqui. Há uma outra hipótese que eles tivessem ouvido alguém falar sobre isso, mas isso não é dito. E era sério demais para ser omitido, né? Que eles conversando, Jesus disse: esse é Moisés, esse aqui é Elias. Ou tivesse falado os nomes deles, ou eles entre eles tivessem conversado. Isso não é dito. É dito apenas que apareceu ali Moisés e Elias lá diante de Jesus. Há nos outros evangelhos, é dito que eles estavam conversando sobre a paixão de Jesus. É dito isso. E é dito mais coisas. Mas eu só vou ficar aqui com o evangelho de Marcos por enquanto, ok? É dito mais coisas e coisas importantes nos outros evangelhos. Parecido com a questão de Pedro lá, ok? Então, como eles poderiam saber que eram Moisés e Pedro? Não sabemos. Há quem especule que Moisés e Pedro são aqui o símbolo da lei e dos profetas, meio que chancelando a autoridade de Jesus. Ou seja, entre a lei e os profetas, depois veio a nuvem e a voz de Deus disse: entre a lei e os profetas, ouçam o meu filho amado. Não é isso? O que ele diz exatamente? A nuvem sombreá-los, a nuvem veio uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Então, o filho amado é para ser escutado. Entre o quê? A lei e os profetas. Como que chancelasse a autoridade de Jesus acima, ou chancelado pela lei mosaica e pelos profetas que antecederam Jesus. Eu faço nesse canal aqui a leitura também do Bhagavad Purana, né? E o Swami Tapasyananda, que é o tradutor daquele livro, fazia uma longa introdução explicando o sentido dos Puranas. Ele dizia, muitas vezes nesses livros assim, né, que tem esses aspectos narrativos, eles imprimem na sua narrativa não fatos históricos concretos, mas elementos que são verdades espirituais apresentadas dentro de uma ilustração para que nós possamos ter o benefício daquela verdade espiritual. Eu não estou dizendo aqui que seja isso exatamente, mas há quem, a teologia da igreja, vê essa cena como esse significado. Jesus está sendo chancelado pela lei mosaica e pelos profetas.
É como se dissesse assim: olha, se vocês judeus têm alguma dúvida, aqui está. A lei de Moisés e os profetas estão reconhecendo este Jesus como filho amado de Deus. Ok? Muito bem. O que pensar disso? O que nós podemos pensar disso? Vamos seguir. E descendo eles da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho da Humanidade tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a palavra, indagando uns com os outros o que é ressuscitar dos mortos. Isso é muito legal, né? Jesus disse para eles sempre da sua paixão e da sua ressurreição, mas eles não tinham a menor ideia do que seria ressuscitar dos mortos. Eles não tinham ideia do que seria isso. Então há também quem diga: Jesus mostrou para eles aqui aquilo que ele disse. Vão existir aqueles que não vão morrer antes de terem visto o reino de Deus chegar com força. Esta manifestação de Jesus transfigurado é a chegada do reino de Deus com força, porque mostra que Jesus não é aquela carne, não é aquele filho carpinteiro, e que os varões ao lado dele, Moisés e Elias, representam a imortalidade, porque Moisés e Elias viveram há muito tempo atrás. Aqui, como eles são reconhecidos como Moisés e Elias, não há informação. Mas o ponto é que, se considerarmos que aqui é a chegada do reino de Deus com força, é o reconhecimento da nossa natureza luminosamente espiritual. Mas os discípulos não estavam entendendo isso. Tanto é que não entendiam o que seria. Eles falavam entre eles. Ok? Muito bem. Será que hoje entendemos o que é ressuscitar dos mortos? Será que hoje entendemos o significado da transfiguração? Será que entendemos que Jesus chamou eles, depois de ter dito: alguns de vocês verão o reino de Deus chegar, e chamou eles porque o reino de Deus é isso? Que nós somos de uma natureza refulgente como a do sol? Será? Muito bem. Ou será que nós estamos querendo viver eternamente com as nossas identidades fulano, ciclano e beltrano? Será que é isso? Muito bem. E perguntaram-lhe dizendo: por que afirmam os escribas que primeiro tem de vir Elias? E Jesus disse-lhes: Elias, vindo primeiro, restabelece todas as coisas. E não está escrito que o Filho da Humanidade tem que padecer muito e ser desprezado? Mas eu vos digo que Elias já veio e fizeram-lhe o que quiseram, conforme está escrito sobre ele. Então, existia entre os eruditos a ideia de que o Messias viria apontado por Elias. Elias é o profeta que foi levado vivo aos céus. Ele estava com o seu discípulo e ele sabia que iria ser arrebatado. Então veio uma carruagem de fogo e num redemoinho levou Elias para o céu. Muitas pessoas especulam que esse é um evento ufológico do registro bíblico, que Elias foi abduzido. E há muitas pessoas que consideram esse evento de Jesus da Transfiguração um evento ufológico também. Há que se dizer isso, ok? Sobretudo nesse século XXI, nesta era que vivemos. Ok? Há muitas pessoas que especulam desta forma. A nuvem poderia ser então uma nave. Eu entendo que em épocas diferentes a nossa lente se molda para um determinado tipo de significado. Eu não vou dizer aqui que é absurda essa leitura, não. Não vou dizer. Mas eu vou dizer que ela não é obrigatória. Ok? Não é obrigatória. O fato de Elias ter sido levado aos céus pode significar outras coisas, dentre as quais que ele era o coroamento do ciclo profético, e ele estava sendo levado aos céus como um exemplo da sua
da sua grandeza. Pode ser que ele tenha simplesmente morrido. E isso foi uma forma de dizer que ele era grande o suficiente para ser levado ao céu antes da corrupção da morte. Pode ser que tenha sido literal. E aí, claro, a gente pode especular uma série de coisas, né? Mas pode não ser literal. Novamente, na série O Bhagavad Purana, o livro de Deus, aqui no canal, aqueles que acessam o canal aqui tem a playlist do Bhagavad Purana, as explicações de Swami Tapasyananda sobre o que é o mito, no que é a narrativa purânica e a narrativa do tipo purânica que existe na tradição judaico-cristã, por exemplo, pode ajudar muito a compreender o sentido espiritual profundo de certas coisas. Então o fato é que as pessoas ali diziam: Elias voltará para indicar. Então Jesus disse: mas Elias realmente tem que vir, e ele já veio. E fizeram o que quiseram com ele. Neste evangelho, Jesus está dizendo que aconteceu isso. Só que aqui não há uma conclusão por parte dos discípulos de quem Jesus está falando. Nos outros evangelhos, ou melhor dizendo, no evangelho de Mateus, eu acho que apenas nesse, disse que os discípulos concluíram que João Batista era Elias. E aí nós vamos pensar nisso de várias maneiras. João Batista é Elias porque Elias reencarnou como João Batista? João Batista é Elias porque, como na crença da Kabbalah, as almas se multiplicam em várias vidas, então a mesma potência vital que foi Elias no passado é João Batista agora, o que na prática dá o mesmo da reencarnação, ok? Ou Jesus está falando do papel profético que João Batista desenvolve e desempenha, ou seja, ele é como Elias desta época. Esta terceira hipótese, ela é um pouco menos sustentável, digamos assim, porque ela tem um grau de subjetividade que o texto não nos indica muito possibilidade de ver. Durante muito tempo, sobretudo quando eu estava assim, muito enraizado na tradição da Igreja Ortodoxa, e os cristãos ortodoxos, como de modo geral os cristãos, não aceitam a hipótese da reencarnação. Então a minha cabeça ficou treinada para pensar: não, ele faz o papel de Elias. Mas Jesus não está falando de papel de Elias coisíssima nenhuma. Ele está falando que o Elias veio. Pode ser que seja isso? Pode ser, mas é um pouquinho mais forçadinha a barra, né? O mais literal ele é Elias. Também aqui não está claro que é João Batista, mas tudo se aponta porque João Batista é aquele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele que apontou para os seus discípulos, né? André, vai lá seguir aquele, porque aquele é o que vocês estão esperando. Então, como João Batista era por muitos considerado uma pessoa de alta relevância, os cristãos consideram João Batista o profeta fecho, né? O profeta que, né, está entre o Antigo e o Novo Testamento. Claro que os judeus não contam João Batista como entre os profetas, ok? Mas naqueles dias, os judeus respeitavam muito João Batista, que nunca foi essênio, só para deixar claro isso também, né? Então, seria João Batista esse Elias que voltou? É possível. É o pensamento mais corrente, ok? Agora, é porque reencarnou? É porque cumpre o papel? Muito bem. Aqui no Evangelho de Marcos não há essa explicação. O Evangelho de Marcos ele é muito mais sucinto em elaborações da cena do que os Evangelhos de Lucas e de Mateus. Ok? Muito bem. Mas veja, Jesus diz para eles não contarem para ninguém. Só depois da sua ressurreição. Só que eles não entendiam o que era isso. E aqui os discípulos vão perguntar. Porque eles estão vendo, né? Perguntaram dizendo: por que afirmam os escribas que primeiro tem de vir Elias? Primeiro antes do Messias, ok? Porque nesse momento está meio claro que eles compreendem que Jesus é o Messias. Mas estão falando assim: mas e o caso de Elias que tem que apontar? Como que é isso? Jesus está dizendo: é verdade. Já aconteceu. Quem? João Batista? Muito bem. E chegando ele junto aos outros discípulos, os três mais Jesus, viram uma grande multidão em torno deles, porque é isso, né? Eles estavam sempre fugindo dessa multidão, mas a multidão chegava até eles. E os escribas discutindo com eles.
E logo a multidão toda, vendo Jesus, ficou surpreendida, e correndo vieram saudá-lo. E ele perguntou-lhes: que estáis discutindo uns com os outros? E respondeu-lhe um homem dentre a multidão: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quando se apodera dele, atira ao chão, e ele se põe a espumar e a ranger os dentes e ficar rígido. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondendo lhe diz: Ó geração descrente, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Ou seja, tinha uma multidão discutindo com os discípulos. E por quê? Porque os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram realizar um exorcismo. Esse jovem estava sofrendo de vários males, ele caía, espumava, se lançava em situações perigosas, porque um espírito mudo, ou seja, um espírito que não se expressava, o tomava assim. Então os discípulos de Jesus não conseguiram afastá-lo. Então Jesus, o que demonstra? Uma irritação profunda perante os seus discípulos. Ou será diante de todos. Mas o ponto é que há uma clara identificação de Jesus, vendo que existe naquela geração um grande endurecimento do coração. Quando falamos dentro da perspectiva védica da Kali Yuga, é basicamente isso, né? Uma época em que somos mais incapazes, somos mais burros, somos mais fracos, somos mais tolos, mais endurecidos, mais complicados. Então Jesus diz: traz o rapaz. Muito bem. E levaram-no a Jesus. Ao ver Jesus, logo o espírito sacudiu violentamente o rapaz, e este, caindo por terra, começou a estrebuchar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? E o pai disse: desde criança. E muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se puderes alguma coisa, socorre-nos, tem pena de nós. Porém Jesus disse-lhe: o que é isso, se puderes? Todas as coisas são possíveis a quem crê. Gritando logo, o pai do rapaz dizia: eu creio, ajuda a minha descrença. Ou seja, eu creio, mas ao mesmo tempo, né, tem toda a resistência da lógica, da nossa, do nosso mundanismo, do nosso materialismo. Ajuda-me a superar isso. Se todo aquele que crê pode, eu quero crer. Quantos de nós tem isso perante a própria vida na fé? Nós até entendemos que essa vida não faz sentido nenhum sem Deus, mas tantas vezes a vida nos prende nesse materialismo. Ó Senhor, dê forças para que tenhamos fé. Charada, fé é o ponto inicial para a vida espiritual. Até mesmo para procurar um caminho, você precisa ter fé que vale a pena. Não é? Jesus, vendo que acorria muita gente, ameaçou o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno-te, sai dele, jamais voltes a entrar nele. E dando um grande grito e sacudindo-o repetidamente, saiu. Jesus tem uma autoridade sobre essas outras inteligências que não são humanas. Então ele ordena ao espírito para que não volte. É uma ordem. E aquele espírito sai. O rapaz parecia um morto, a ponto de a maioria dizer que tinha morrido. Mas Jesus, segurando a mão dele, levantou-o e ele pôs-se de pé. E entrando Jesus em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: esta raça dos espíritos, com nada se consegue expulsar a não ser com oração. Em outro evangelho se diz com jejum e oração. Ou seja, ao que parece, aquela classe de espíritos era de um nível mais poderoso que os discípulos não tinham a capacidade de retirar, porque eles eram mais fracos que Jesus no que diz respeito à oração.
Vamos lembrar que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, ele participa, né? Ele vai para o deserto e se submete a várias austeridades. Aquilo que no caminho védico se chama de tapácia, tapas. Por quê? Swami Vivekananda dizia, né? O meu mestre passou 3/4 de sua vida em austeridades e o último quarto para oferecer à humanidade o benefício dela. Esses grandes seres realizam tapácia. Nós não queremos nem mesmo fazer a contagem da nossa japamala porque é chato. Abdicar de um alimento, não precisa. Não, a gente não quer abdicar de nada. Esses grandes seres, a descida materializada do divino, realizam. Talvez para nos mostrar. Mas nós não. Então Jesus estava dizendo, para essa classe de seres, a capacidade, o poder do espírito precisa estar nutrido, né? E aqui, novamente, né, muitas diferenças de classes, né? Classes diferentes dos espíritos mudos, classes diferentes dos discípulos. Dentre os discípulos do círculo interno, os mais internos ainda. Não é? Muito bem. Partindo dali, atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que alguém o soubesse, pois ensinava os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho da Humanidade será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, mas 3 dias depois de ser morto, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam esse discurso e receavam interrogá-lo. Aqui está bem claro, né? Novamente, repisado isso. Jesus sempre diz a eles o conjunto completo. Eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas ressuscitarei. E eles não entendem o que é ressuscitar, mas têm medo de perguntar. Porque não querem ser chamados de burros, porque não querem irritar o mestre, porque é um assunto tão disruptivo que eles preferem deixar para lá. Mas é evidente que isso está sempre colocado. E por quê? Vemos isso que é interessante. Porque ao Jesus ser crucificado e morto, os discípulos se apavoram terrivelmente. Por quê? Porque eles não captaram de modo algum que aquele era um processo que ia terminar em luz. Eles não entenderam. Está muito claro isso. Muito bem. Chegaram a Cafarnaum, que é a base do Senhor Jesus, né? E, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis no caminho? Eles ficaram em silêncio, pois no caminho tinham discutido uns com os outros, sobre qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o criado de todos. E pegando uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Tantas coisas, não é? Primeiro ponto. Jesus evidentemente sabia o que eles estavam conversando no caminho, porque lê o coração e sabe de tudo. Quantas vezes vemos isso no Sri Sri Ramakrishna Katanrita, que Sri Ramakrishna sabe o que eles estão pensando. Não é? Mas pergunta ainda assim. E eles não queriam dizer. Porque eles estavam discutindo e brigando entre eles qual deles seria o maior. Não é? Qual deles era o maior dentre os seus discípulos? E Jesus então esclarece para eles. O que significa ser maior aqui? Significa servir. Significa se sacrificar pelos outros. Então ele pega uma criança que é a manifestação do sem poder, que é a manifestação daquele que não está mandando em ninguém, não é? Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, o caso é, quem é aquele a ser conquistado é o puro, é o manso, é o inofensivo. Não é? Então a possibilidade, né? Sri Ramakrishna dizia: você não deve deixar de ter o eu, você deve ter o eu de uma criança de 5 anos.
não é? Mas quem recebe, então quem recebe a criança em meu nome é a mim que recebe. E quem me receber não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Aqui está evidente que Jesus está a falar da sua missão enviado pelo Pai. Não tem aqui uma abstração da gota entrando no oceano. Não é uma impessoalidade. É, muito concretamente, seres em profusão. O Pai envia o Filho. Sri Ramakrishna dizia, só pode ensinar aquele que tem o mandato. O avatar é como um vice-rei que leva o estandarte do soberano pelas províncias. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Não é? Disse-lhe João, mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e impedimo-lo porque não nos segue. E Jesus disse, não os impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome que será capaz de ir longo dizer mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Esta passagem é uma das mais constrangedoras para todas as igrejas do cristianismo, porque está dizendo claramente que não existe uma direitos reservados dos discípulos de Jesus. Digamos que as igrejas todas, né, tomam para si a ideia de que elas são a igreja de Jesus, que segue os seus discípulos apóstolos. Aqui, se aparecer uma outra pessoa de uma outra tradição dizendo em nome de Jesus, eles vão dizer, não, você não pode dizer porque você não pertence à igreja, é só da igreja. Aqui Jesus está dizendo, não, não cabe isso. Não cabe. Não é? Então, o consenso cristológico do cristianismo, dos concílios e de tudo que se seguiu depois é de estabelecer cadeados, marcas registradas, direitos autorais. Ok? Só que Jesus aqui está dizendo o contrário disso. Aquele outro que estava lá, que eu não conheço, não está aqui, eu não escolhi, não fiz discípulo, não é um de vocês, mas está fazendo bem em meu nome. Muito provavelmente, muito logicamente, ele não é antagônico ao que eu estou fazendo. Não parece evidente, porque é. Mas o que as igrejas fazem ao ouvir esse evangelho? Ignoram solenemente. Porque não é com elas. Ok? Não é com elas. Muito bem. Continua. Pois quem não é contra nós é por nós. Veja a clareza do aspecto do que é o antagonismo religioso. Quem não é contra nós é por nós. Que não é contra. Se você não tem discurso contra, você já está um pouco a favor. Muito diferente, que qualquer questiúnculazinha de diferença é motivo para você dizer que o outro é endemoniado. Que o outro não tem nada, que o outro é do diabo. É bem diferente. Mas isso é evangelho. Evangelho. Não é concílio ecumênico, não é santos padres, não é teologia, não é apologética, não é pedalion. Não, é evangelho. Evangelho é isso. Né? Muito bem. Quem vos dera beber uma taça de água por seres de Cristo, amém vos digo que não perderá a sua recompensa. Ou seja, qualquer pessoa que fizer o bem a você, porque viu que você está neste trabalho do Cristo, terá sua recompensa. O que significa dizer, muitas vezes, isso aqui é a própria ideia do diálogo interreligioso. Não está dizendo aqui que a pessoa aderiu completamente. E sabe onde você vai ver isso no Evangelho? No encontro de Jesus com o centurião romano, no encontro de Jesus com a mulher sírio-fenícia, no encontro de Jesus com a mulher do poço de Jacó, que era uma samaritana.
Muitos magos zoroastristas que vão visitar Jesus quando bebê. Não é verdade? Não são todos esses que não são da tradição de Abraão e que estão colocados em lugar de honra luminoso no Evangelho? Todos terão sua recompensa. E como é isso hoje? Como é isso hoje? Como é a interpretação? Eu li alguns dias atrás um livro do então cardeal Ratzinger, algum tempo depois da edição do livro, Papa Bento XVI, agora está afirmando claramente uma série de impossibilidades de ter contato com outros. Evangelho. Né? Leia o Evangelho. Muito bem. E se alguém escandalizar um desses pequenos, Jesus está com um menininho, ok? Que crê em mim, melhor seria para ele atarem ao pescoço uma mó de moinho e lançarem no mar. Muitas pessoas consideram que essa passagem é uma caracterização do quão terrível é o abuso de menores. É claro que o abuso de menores é terrível, mas aqui a configuração não é essa. Esse menino não representa uma criança, ele representa um espírito humilde, um espírito puro. Então ele está dizendo, todo aquele que escandalizar, ou seja, fazer perder a fé a quem é puro, era melhor que tivesse se destruído. Veja, primeiro ele diz, vocês não devem querer ser grandes. Em outros evangelhos se aprofundaram ainda mais, não querem ser príncipes dos outros e tudo mais. Não faça como os gentios que querem mandar nos outros. Não, com vocês não será assim. E diz, aqueles de vocês que querem ter um modelo, o modelo é de uma criança. Então ele diz, aqueles que escandalizarem os fiéis desta natureza sabem que são desgraçados. Não é? Se a tua mão te escandaliza, corta. É melhor entrares mutilado na vida do que tendo duas mãos. Ires para a guena, para o fogo que não se apaga, onde o verme não morre e o fogo é inexaurível. Ou seja, não escandalize os puros. Então, se alguma coisa em você promove o escândalo, corta ela. E aí a imagem é forte, né? Corta a mão se a mão for o motivo do teu escândalo. Porque é melhor você entrar na vida maneta do que perecer. O que significa isso, entrar na vida? Significa corte as suas paixões para que você tenha uma alma conectada com Deus. Essa é a vida, ok? Mesmo que isso faça você sofrer porque você rompeu com aquilo que te atraía muito. Porque é melhor então você perder essa paixão que você queria do que você mantê-la e você perder a sua vida e ir para o fogo da Gina, que era aquele lugar onde se queimavam as coisas impuras. Então está dizendo, esse fogo é eterno, nunca termina. O que podemos dizer aqui? Numa perspectiva vedântica, numa perspectiva de quem é um devoto de Sri Ramakrishna, esse fogo eterno não significa o inferno. Ele significa a continuidade neste samsara, a continuidade neste ciclo de apegos, a continuidade no escândalo, a continuidade na não-vida. Mas isso não é obrigatório. É que para mim funciona mais pensar assim, porque eu não consigo compreender como nós aqui nas nossas vidas atadas podemos pensar que nós estamos próximos da santidade assim. Pura e simplesmente não ser um sociopata não significa dizer pureza aqui. Que está dizendo de almas que se parecem como de uma criança. Ok? Muito bem. Continua Jesus. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor entrares coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado na guina. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares com um olho só no reino de Deus do que tendo os 2 olhos, seres lançado na guina, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Para muitas pessoas, isso aqui é a prova definitiva que Jesus ensinou o inferno eterno. Na minha perspectiva, aqui como um devoto de Sri Ramakrishna, o que eu compreendo que este eterno significa o eterno apego ao samsara. Se você não conseguir se livrar daquilo que você
sabe que te prende ao mundo, e aqui cortar o olho, cortar a mão, cortar o pé, significa o máximo exemplo do sacrifício que precisamos fazer para romper com o nosso atavismo, você continuará preso ao samsara. Não é? Muito bem. Toda pessoa será salgada com fogo. Belo é o sal. Mas se o sal ficar insosso, com que haveis de temperar? Tende em vós mesmos sal e viverei em paz uns com os outros. Ou seja, o que é esse sal? Há muitas controvérsias a respeito disso, mas o ponto é, todos passarão pelo fogo da destruição desse corpo. Mas se nós estudamos a essência espiritual, se nós temos consciência da vida, esse queimar será bom, porque nós vamos nos livrar dessa gaiola. Mas se nós não temos o sal, do que vai adiantar a nossa essência espiritual se ela é obscurecida? Bom, queridos irmãos, mais uma vez aqui completamos um capítulo do Evangelho, cheio de coisas extremamente altas para pensar. Que a graça do Senhor Jesus possa nos fazer levar o nosso coração a essas palavras e que a nossa vida seja sempre mais próxima do Espírito simbolizado pela criança pequena. Que possamos crescer nisso e que possamos então, no nosso coração, vermos o Senhor refulgente, cheio de luz. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana, quando, se Deus quiser, vamos ler o capítulo 10. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.